Glória a Deus. Sei que o pastor tinha esquecido meu nome. Dá até um frio na barriga. Eu falei, Senhor, eu estou tão sumido assim da igreja. Poxa, eu tive aqui ontem. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Vocês estão bem? O que não está vai ficar até o final do culto. Vai dar tudo certo. Amém? Deus é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele certamente conhece aqueles que confiam nele. Você é um desses. Nós confiamos no Senhor. Ele é o nosso Deus. Que bom que você entendeu que não havia de verdade nenhum outro lugar melhor para você estar esta noite, senão neste mesmo aqui, na casa do Pai, onde estamos livremente dando a Deus louvores. Que ambiente gracioso nós estamos vivendo aqui desde o início desta reunião. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus seja louvado, né? Um destaque especial para o Ministério de Louvor, que estava soltinho aqui, estava uma coisa linda, né? Deus seja louvado. Muito, muito, muito. Queridos irmãos, no meu coração uma palavra de Deus para trazer para você, e eu gostaria muito que você fosse a um texto bíblico para que pudéssemos ler Zacarias capítulo 3. Está lá no finalzinho do Antigo Testamento, os últimos livros lá do Antigo Testamento. Você vai encontrar o livro de Zacarias, tá bom? Zacarias. Quero agradecer, como sempre, não é um enfado fazer isso, mas eu sempre me sinto renovado na gratidão. À medida que as oportunidades se renovam, minha gratidão também se renova, e eu quero agradecer mais uma vez a esta oportunidade tão importante para a minha vida como pregador. É uma oportunidade que valida meu ministério, homologa meu ministério, desfrutar da confiança da igreja a que faço parte, me autoriza em todos os lugares que eu vou pregar, isso me autoriza, então isso é muito importante. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Silas, agradecer ao pastor Odilton, pelo privilégio de poder estar ministrando hoje aqui, né? Pastor Odilton, que recentemente pregou na vigília aqui, eu estava aqui na primeira fileira. Foi forte, né, pastor Odilton? O senhor quer me desempregar dessa maneira, o senhor vai devagar, pelo amor de Deus. Aí não dá. Deus seja louvado, né? Coisa boa demais. Zacarias, capítulo de número 3. Zacarias, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga bem forte, eu amo a Bíblia. Está escrito, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu ao que estava diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, se andares os meus caminhos, e se obedeceres a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Quantos podem dizer amém? Eu tenho uma palavra de restauração para trazer ao seu coração esta noite. Esta que é uma das obras mais inerentes ao Evangelho. Esta que é uma das obras mais poderosas. Uma das obras que mais faz a gente ver que o poder de Deus é realidade, que a palavra de Deus é realidade. Restauração. Esta capacidade que o Evangelho tem, esta capacidade que Deus tem de trazer de volta. Mesmo quando na nossa observação, na nossa análise, nas nossas sentenças, muitas vezes precipitadas, preconceituosas, a gente pode dizer, seja de nós mesmos, seja de outros, não tem mais jeito.
Do jeito que está, onde está, o tanto que desceu, no que se envolveu, a forma como as coisas estão, não tem jeito. Aí vem este evangelho, aí vem este poder, aí vem este Deus e prova para nós que não existe ninguém irrecuperável. Não existe lugar tão distante que a mão de Deus não possa encontrar alguém. Não existe sujeira tão entranhada que o sangue do Cordeiro não possa lavar. Não existe lugar tão escuro que a luz da esperança não possa entrar. Eu tenho uma palavra de restauração na noite deste domingo. Vim dizer a você: volte a crer que é possível Deus restaurar tua vida, teu ministério, tua casa, teus negócios, ainda que quebrados em centenas de pedaços. Ele me trouxe aqui para lhe dizer: eu posso colocar tudo no lugar. Quem pode dizer graças a Deus esta noite? Personagem central da história que lemos é Josué. Não é aquele Josué que serviu Moisés e veio a sucedê-lo. Não é este Josué. É um outro Josué que viveu muitos anos depois. Não foi um líder como Josué que sucedeu Moisés foi, mas exerceu um tipo diferente de liderança, uma liderança sacerdotal. Qual é o cargo de Josué dentro de Israel? Sumo sacerdote. Qual é o cargo? Existe na hierarquia ministerial bíblica um cargo mais alto do que esse, sim ou não? Não. Josué ocupava o cargo ministerial na hierarquia do Antigo Testamento mais elevada. Ele era um sumo sacerdote. Agora você precisa entender que esse texto que lemos, que é uma visão contada por nós, registrada por nós no livro do profeta Isaías, que, diga-se de passagem, é preenchido por muitas visões. E uma delas é esta do capítulo 3. É a quarta das visões de Zacarias, a visão do sumo sacerdote Josué sendo acusado. A coisa ela é tão importante, ela é tão tremenda, a visão é tão significativa, que Deus fez questão de criar, de entregar a Zacarias uma visão muito elaborada. Você vai perceber que Zacarias não está num lugar qualquer. Ele está numa região celestial, e não vai ficar difícil você entender isso já já, mas eu lhe antecipo que ele está numa região celestial, onde está montada uma espécie de tribunal. Você vai perceber que os elementos e as figuras atendem a esse sistema, o sistema de um tribunal. Há alguém presidindo a sessão, há a figura do anjo, há a figura do acusador como uma espécie de promotor, e há ali a pessoa que está no banco dos réus, Josué. Agora, pastor, por que uma pessoa como Josué, um sumo sacerdote, estava numa situação tão embaraçosa como essa? E mais, porque Deus empreende esse nível de esforço? Porque Deus dá uma visão a um profeta? Porque Deus cria tudo isso? Não é difícil. O senhor acabou de dizer que ele é um sumo sacerdote, é uma figura que Deus não descartaria. É verdade. É uma figura sobre quem Deus empreenderia esforços para recuperar. É verdade, mas se você se lembrar e considerar exatamente o momento onde essa história está sendo contada, aí isso vai ganhar um sentido ainda maior e mais amplo. Por quê? Porque nós estamos falando de um recomeço para toda a nação de Israel. É o retorno do cativeiro. Quem está me ouvindo, diga amém. É o retorno do cativeiro. Eles voltaram para Jerusalém. Você vai ler na Bíblia que três principais caravanas, lideradas por 3 grandes homens de Deus, voltaram do exílio para Jerusalém com 3 missões distintas. A caravana de Zorobabel tinha a missão de edificar o templo. A caravana de Esdras, liderada por Esdras, tinha o serviço de reorganizar a liturgia, trazer de volta as pessoas, até mesmo a leitura da palavra, até mesmo o idioma que já estava sofrendo alterações e se perdendo na boca de alguns. Caravana de Esdras.
A caravana de Neemias, a reedificação dos muros, a organização política. Essas 3 caravanas obedecem a uma grande reestruturação que Deus está provocando, em cumprimento à sua própria palavra, porque ele disse: eu faço a ferida, mas eu vou ligar, eu vou cuidar, para que o povo que eu permiti entrar no cativeiro, eu mesmo os reintroduzo em Jerusalém, e vou cuidar para que fique tudo bem no final, vou cuidar de tudo. E dentro deste processo, onde Deus está cuidando de tudo, tem uma coisa que precisa funcionar. E para esta coisa funcionar, existe um homem que é uma peça-chave para que ela funcione. Quem é? Josué. Porque ele é o homem que no momento do retorno do cativeiro, ele é o sumo sacerdote. Porque seu pai fora sumo sacerdote. Porque seu avô fora sumo sacerdote. Seu pai, que fora um sumo sacerdote, que não chegou a ter o privilégio de voltar para Jerusalém. Seu pai que morreu durante o exílio da Babilônia. Uma história que só não é mais triste, talvez, do que a história do seu avô. Porque o seu avô, Seraías, foi morto quando os babilônios entram em Jerusalém, atropelam e matam o sumo sacerdote da época, que era o avô de Josué. Então agora ele tem um pai que morreu frustrado no cativeiro sem ter a experiência do retorno. Ele tem um avô que morre dentro de Jerusalém quando da invasão da Babilônia. E agora quem é que está voltando como sumo sacerdote? Ele. Só que ele está voltando quebrado. Está voltando com a sua mitra suja. Está voltando com comprometimentos. Está voltando com embaraços. Só que Deus não quer apenas que o muro se erga, Neemias. Deus não quer apenas que o templo se levante, Zorobabel. Deus não quer apenas que a liturgia se restaure, Esdras. Deus quer que o fogo arda no altar. Deus quer que os sacrifícios voltem. Deus quer que o povo tenha comunhão com Ele. Deus quer que as celebrações aconteçam. Deus quer que as turmas sacerdotais se restabeleçam. Deus quer que o incenso seja queimado no incensário. Deus quer que as ofertas sejam entregues no altar. E para que estas coisas aconteçam, Josué precisa estar de pé, precisa estar restaurado. Eu preciso que você entenda que é apequenar demais as coisas, você pensar que tudo isso é sobre você. Você é uma pessoa importante? Sim. Você é alvo da restauração de Deus? Sim. Se fosse só por você, valeria a pena Deus fazer tudo que vai fazer? Sim. Mas é bom você considerar que não é só por você, não. É pelas tantas pessoas que estão olhando para você, Josué. Porque quando você se levantar, mais gente vai se levantar. Porque quando você tomar o incensário outra vez, mais gente vai voltar a crer no poder da oferta e da adoração. Alguém entrou aqui esta noite pensando que é só sobre você, mas eu vim lhe dizer, não é só sobre você não. Tem uma fila invisível atrás, e quando Deus tocar em você, Deus vai tocar em mais alguém. Quando Deus levantar você, Deus vai levantar mais alguém. Não é apenas sobre você, sobre as mensagens que você vai pregar, as pessoas que você vai encontrar no ônibus, aqueles que você vai contar teu testemunho, os que você vai evangelizar. Não é só sobre você, é sobre as canções que você vai cantar. Não é só sobre você, é sobre o testemunho que você vai dar para alguém. Não é só sobre você, é sobre um conselho, sobre um abraço, sobre um aperto de mão. É uma corrente cujo tamanho eu não sei mensurar, você também, nenhum de nós sabe, mas Ele sabe, e é por isso que Ele me trouxe para te dizer, eu vou restaurar você, porque eu já sei o tamanho do que isso vai resultar, e vai ser para o louvor da minha glória. Quem pode dizer amém esta noite? Como colocar as coisas em ordem? De novo, se o sumo sacerdote está comprometido, embaraçado, não tem como. Deus tem que resolver isso.
Deus não vai montar toda uma estrutura física, não vai mandar Zorobabel para levantar templo, Neemias para levantar muro, Esdras para organizar isso ou aquilo. E aquilo que é de mais valioso e importante, que é a pessoa que oficiaria no altar, está comprometida. Para Deus não é isso, é muito importante você entender. Para Deus não é conveniente, para Deus não é correto, essa é a melhor palavra. Não há lisura nisso, não há correção nisso. Em que, pastor? Em que Deus organize estruturas físicas e deixe pessoas desmanteladas nessas estruturas. Para Deus não é interessante, para Deus não é correto e nem adequado organizar os tijolos e deixar as almas perdidas, organizar as estruturas físicas e deixar as pessoas tortuosas e incorretas oficiando nelas. O Deus que levanta muro, levanta gente. Vou tentar de novo. O Deus que levanta muro, levanta gente. O Deus que levanta parede, levanta corações. O Deus que levanta tetos, levanta almas. Ele não é um Deus que põe de pé apenas estruturas. O Deus que faz Zorobabel erguer um templo, Neemias erguer um muro, é o Deus que ergue a vida de Josué. Ele é Deus que ergue gente. Ergue gente. Então Zacarias é levado a esse ambiente. E veja como o ambiente é colocado para nós por Zacarias. O primeiro detalhe que está escrito aqui é este: que a sua mão direita, esse atacraseado, o sentido é na direção da mão direita de Josué estava o diabo, Satanás. Não por acaso o texto faz questão de dizer que a posição de Satanás é na direção da mão direita de Josué. Por quê? Porque esta é a posição onde o acusador se coloca na estrutura de um tribunal judaico. Então o texto está deixando claro para nós, ele não está ali para participar calado. Ele não está ali como um espectador da cerimônia. Ele está ali na clara posição de fazer oposição. O texto é claro em dizer que Satanás estava na direção da mão direita de Josué para quê? Para se lhe opor. E diante de Josué quem estava? O anjo do Senhor. Você deveria ter ficado mais animado quando eu falei o anjo do Senhor. Glória a Deus, vou tentar outra vez. Estava ali na direção da mão direita Satanás. Alguém já está tremendo. Aí eu digo, na direção da mão direita estava Satanás. Alguém já está preocupado. Eu digo, na direção da mão direita estava Satanás. Alguém já está trêmulo. Só que a mesma Bíblia vai continuar dizendo que diante de Josué estava o anjo do Senhor. Eu preciso que você atente para algo esta noite. Não é folclore, não é história da carochinha, não é um jeitinho que os crentes inventaram para poder colocar as pessoas em cabresto e nem em estado de temor. Há uma realidade, quer você creia, quer não, qual? Satanás é uma figura real, um ser espiritual que vive para promover oposição, vive para dar do contra, vive para tentar boicotar, vive para tentar atrapalhar. Ele abre cova, ele fecha a porta, está o tempo inteiro querendo atrapalhar minha vida, atrapalhar o que Deus tem na minha vida. Ele estava na visão de Zacarias, ele está rodeando a minha vida, no derredor da minha vida, no derredor da tua vida, procurando a quem possa tragar, acusar, estragar. Mas eu te convido a levantar teus olhos e enxergar que diante de você está o anjo do Senhor. Levanta a mão mais alto que você puder. Não temas a oposição do teu adversário. Assim te diz o Senhor: não temas. Ei, eu preciso te avisar, ele não está para concordar. Ele vai exercer o ministério da discordância. Ele não está para coadunar, ele não está para facilitar, ele está para atrapalhar, para espizinhar. Ele vai mexer, ele vai mexer nos arquivos, vai vasculhar a tua ficha, vai tentar colocar papel na mesa, vai trazer história do passado, vai chamar testemunha verdadeira, vai chamar testemunha falsa. Ele vai fazer uma arruaça no tribunal, vai tentar de todo jeito dizer que você não pode, vai tentar de todo jeito dizer que não tem como ser você, vai olhar para Deus e dizer: escolhe outro. Ele está sujo, está acabado, está esse tempo inteiro
primeiro na Babilônia, não dá para ser ele, bota outro no lugar dele. Mas eu tenho uma palavra, está escrito aqui, que no meio das tentativas sórdidas de Satanás, de repente diz a Bíblia, que uma voz se ouviu no tribunal. Qual voz? A daquele que presidia a sessão. O Eterno abriu a boca e disse: cala-te, Satanás! Eu não sei se alguém está crendo no que vim dizer, mas o presidente da sessão me trouxe para dizer: eu vou calar a boca do teu acusador. Oh, por favor, estenda a mão na direção de alguém, não precisa tocar, só estenda a mão na direção dele, diga assim: o presidente da sessão está dando um grito no tribunal, e o grito é esse: cala-te, Satanás. O Senhor te repreende, Satanás. Acusador, o Senhor te repreende. Você que quer trazer ficha do passado, o Senhor te repreende. Você que quer produzir provas mentirosas, o Senhor te repreende. Você que joga sujo, o Senhor te repreende. Deixa ele fazer o trabalho dele. Não pense que ele vai jogar limpo. Pelo amor de Deus. Será que alguém aqui está esperando de Satanás jogo limpo? Será que alguém aqui está esperando que ele haja com cortesia, com lisura? Será que alguém aqui está esperando que ele facilite? Ele não vai facilitar. Ele vai dificultar. Ele vai explorar cada ponto, cada vírgula, vai distorcer tuas palavras, ele vai fazer de tudo, até que uma voz se ouça no tribunal. Eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia não diz que Josué disse para Satanás: eu te repreendo. Eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia não diz que Josué disse para Satanás: ei, você não tem autoridade para falar aqui. Não é uma autoadvocacia. Quem defendeu Josué foi o presidente da sessão. Assim te diz o Senhor esta noite: fica quietinho. Quem vai defender você sou eu. Eu vou abrir a boca e vou mandar ele se calar. E depois que eu fizer isso, vai haver silêncio no tribunal. Porque quando a minha voz é ouvida, treme céu, treme terra, treme o júri, treme a promotoria, treme o diabo, treme o cão, tremem os demônios. A voz dele é poderosa. O Senhor, quem? Você pode fazer melhor. O Senhor te repreende. Como assim? Como assim? O que você quer dizer? Eu fico pensando. O que você quer dizer? Que argumentos você quer trazer para fortalecer a sua ideia de que não posso usá-lo, não posso restaurá-lo, não posso contar com ele? Alguns argumentos possíveis. Por exemplo, Satanás poderia tentar argumentar. Ele não pode. Por que ele não pode? Porque ele é nascido na Babilônia. Nem em Jerusalém ele nasceu. Ele nunca colocou os pés em Jerusalém. Nunca esteve no templo. Não conhece o altar. Nunca chegou perto do fogo. Não pode ser ele. Uma das estratégias mais usadas pelo nosso acusador é evocar os lugares da nossa origem, como se Deus não os conhecesse. Uma das estratégias mais utilizadas pelo acusador é trazer para a mesa os lugares de onde viemos, como se isso fosse de verdade, um tipo de coisa, um tipo de argumento que enfraquecesse nossa chamada, que dissuadisse Deus da ideia de contar conosco, como se o lugar de onde eu vim fosse alguma novidade para Deus. Você contar de onde você veio é novidade para mim, para ele não é novidade alguma. Pastor, Babilônia, ele sabe. Pastor,
Síria, ele sabe. Pastor, lá ele sabe, lá de baixo ele sabe, lá do gueto ele sabe, lá do buraco ele sabe. Ele já te via lá, já te conhecia lá. Não é novidade nenhuma. Ei, Satanás, você deu a primeira bola fora, porque não adianta vir para cá com essa conversa de dizer de onde eu sou. Você vai acabar dizendo o que quer e ouvindo o que não quer, porque se quiser fortalecer, explorar a ideia de onde eu vim, vai acabar ouvindo de Deus, que Ele sabe muito bem de onde eu vim. Agora escuta, você, para onde Ele vai me levar? Rema, vai me levar para Jerusalém, vai me colocar dentro do templo, no meio do fogo e servindo no altar. Ei, esquece de onde você veio. Há uma promessa quanto ao teu futuro, e não é Babilônia, é Jerusalém. Não pode ser ele. Não pode ser ele. E porque não pode ser ele, que espécie de sacerdote é esse? Que espécie de sumo sacerdote é essa? Que não conhece o fogo. Não pode ser. Não. Ele está desqualificado. O presidente da sessão, eu tenho um argumento irrefutável. Ele está desqualificado. Porque como alguém pode ser sumo sacerdote se não conhece o fogo? Como pode ser sumo sacerdote se ele nunca esteve diante de um altar? Não pode ser ele. Se uma coisa que eu amo perceber em Deus é que Ele tem prazer. Pergunte, no quê? Em te conduzir ao fogo que você ainda não conhece. Não muda absolutamente nada chegar para Deus e dizer, não pode ser ela. Por que não? Porque ela não conhece o fogo. Deus diz, não seja por isso, vou apresentar ele para ela. Mas não pode ser ele não. Por quê? Porque é muito frio. Não tem problema, vou sapecá-lo no fogo em 2 tempos. Mas não pode ser ele. Por que não pode ser ele? Não tem experiência com avivamento. Não tinha. Porque ainda nessa noite de domingo vou surpreendendo, enchendo do meu espírito. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar a alguém aqui esta noite. A tua inexperiência com o fogo é um estímulo a mais para Deus. Hoje Deus te apresenta ao ambiente que você ainda não conhecia, mas vai conhecer, não experimentou, mas vai experimentar, nunca esteve diante do altar, mas hoje você vai estar. Esse culto não termina antes que o fogo que não te era familiar passe a ser teu companheiro diário. Vai recebendo o fogo de Deus, vai recebendo. Ele tem prazer em te apresentar, tem prazer. Eu vim profetizar que não vai ficar assim não. Vai não. Como? Essa tua inexperiência com o fogo não vai ficar assim não. Vim profetizar que esta sua relação tão informal e impessoal com o fogo não vai ficar assim não. Alguém já está se animando. Alguém ainda não se animou porque é tão estranho para ele que ele não está conseguindo se animar. Mas vai se animar já. Você vai se animar. Porque eu não vim aqui jogar conversa fora. Eu vim ser profeta de Deus para te dizer, você não sabe, mas essa sua relação com o fogo, relação distante e indiferente, está sendo usada como argumento do teu adversário para desconstruir o futuro que eu tenho contigo. Ele anda dizendo que não pode ser você porque tu é frio. Ele anda dizendo que não pode ser você porque tu não crê nos mistérios de Deus. Mas se tu quiseres eu te apresento, se tu quiseres eu te introduzo. Aonde? No Santíssimo no lugar. E como é que eu vou com ousadia? Por onde? Pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Não vai ser mais impedimento. Não vai ser. A sua inexperiência com o fogo do altar não vai ser mais impedimento. Alguém deu glória. A sua inexperiência com o fogo do altar não vai ser mais impedimento. Eu preciso te dizer a verdade. Existem algumas etapas que você não pôde ainda percorrer.
Existem níveis que você ainda não pôde adentrar. Qual a razão? Inexperiência com o fogo. A sua inexperiência com o fogo deu a você acessos muito limitados. A sua inexperiência com o fogo fez com que você, em muitos momentos, fosse mais burocrático do que espiritual. A sua inexperiência com o fogo fez com que você muitas vezes fosse mais formal do que espiritual. E essa inexperiência cerceou muito você, limitou muito você. Mas Deus me trouxe para dizer: estou aqui na porta do altar te convidando, entra. Estou aqui na porta do altar te dizendo: tu podes sair daqui hoje chamuscado por este fogo, aquele do texto áureo do avivamento do Antigo Testamento, Levítico 6,13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se era fogo que faltava, não vai faltar mais. Se era experiência com o mundo sobrenatural que faltava, não vai faltar mais, porque Deus te arranca desta superficialidade nessa noite de domingo. Deus te arranca desta burocracia religiosa nesta noite de domingo. Deus está vendo você flertar com ceticismo, flertar com sensacionismo, está quase convencido que Deus não faz mais, não cura mais, não aviva mais, está quase convencido que batismo com o Espírito Santo e dom de língua e variedade de língua não tem nada a ver. O tiozinho da internet está quase te enganando, aquele sensacionista que eu ainda creio que ele vai se converter de novo, mas ainda bem que você entrou numa igreja que crê no fogo, prega no fogo e vive no fogo. Vai recebendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Quem pode dizer glória ao nome dele? Quem? Glória ao nome dele. Aleluia. Uma brasa de fogo sobrevoando na tua cabeça. Pastor, o senhor está meio desatualizado. A vigília foi semana passada, eu sei, eu estava aqui inclusive. Só que tem uma brasa de fogo sobrevoando a tua cabeça. Quem te disse que Deus marca X no calendário para quando quer avivar, quando quer levantar, quando quer sacudir, quando quer restaurar? O dia de Deus é todo dia. É só ter um coração aberto, uma alma sedenta que Ele dá. Ele visita, Ele levanta, Ele ergue. Ele está aqui na noite deste domingo. Aleluia! O Senhor te repreende, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Diga comigo: o Senhor que escolheu Jerusalém. Pastor, o que Deus está falando com isso? Deus está falando com o diabo num código que ele entende. Quando Deus traz a eleição e a escolha de Jerusalém para a conversa, Deus está falando sobre duas coisas. Primeiro, a capacidade que Deus tem de recuperar. Porque você pensa que o território de Jerusalém sempre foi santo? Você pensa que o território de Jerusalém sempre foi de crente? Você acha que no território de Jerusalém sempre se deu glória a Deus e aleluia? Ou você nunca leu que Jerusalém só foi Jerusalém por conta da atividade corajosa e enérgica de Davi? Aquele lugar chamado de cidade dos Jebuseus, lugar de estrangeiros, lugar de paganismo, não tinha adoração, não tinha altar, não tinha nada ali. Até que um homem com coragem passa por um duto subterrâneo para conquistar aquela cidade. E tempos depois, construir a cidade de Davi. E tempo depois, fortalecê-la. E começar a criar um complexo de adoração. O Monte Sião, Jerusalém e tudo isso que você já conhece. Só que o que Deus está dizendo é o seguinte: Jerusalém não foi sempre limpa. Quem limpou fui eu.
Então Deus está dizendo: Satanás, o Deus que escolheu Jerusalém, é Ele que está te repreendendo. É só para você se lembrar que eu lavo quando quero, levanto quando quero. As histórias de que você vê hoje das pessoas limpas não foram sempre assim. Os lugares onde você vê como palco da glória de Deus hoje não foram sempre assim. É Deus dizendo: eu já fiz uma vez, vou fazer outra vez. É Deus dizendo: Deus que escolheu Jerusalém, escolheu. Não é um acidente, eu escolhi. Não é um produto da aleatoriedade, eu escolhi. Não foi assim unidunité, eu escolhi. Não foi uma provocação sistêmica, eu escolhi. Não foi uma questão dos astros, eu escolhi. Satanás, sabe por que você vai se calar? Porque as minhas escolhas não podem ser questionadas. Sabe por que você vai se calar? Porque as minhas escolhas não podem ser duvidadas. Sabe por que você vai se calar? Porque quem escolhe sou eu, e não devo satisfações a ninguém. Ninguém me aconselha, ninguém me censura, ninguém me processa. A minha ética quem faz sou eu, minha justiça quem faz sou eu. Eu sou misericórdia, abato quem quero, levanto quem quero, restauro quem quero. Eu escolhi Jerusalém. Você está pensando que você foi tirado em jogo de palito? Você está pensando que você é uma carta que surgiu aleatoriamente num tabuleiro? Você está pensando que você é uma obra do acaso? Você está pensando que você é um espasmo? Você é alguém que Deus escolheu. Levanta a tua mão, que essa palavra te fortaleça. Quando? Hoje, amanhã também, depois também, na semana toda, no mês todo e no ano todo. E cada vez que alguém quiser questionar isso, mande ele discutir com Deus, porque quem te escolheu foi Deus. Você já percebeu a postura de alguém que sabe que foi escolhido por Deus? Não, você já percebeu o olhar de quem sabe que foi escolhido por Deus? Já percebeu o andar de quem sabe que foi escolhido por Deus? Comumente ele é olhado como marrento. Mas eu garanto para você que quem acha que quem está andando como um escolhido é marrento, é alguém muito inseguro. Porque a maioria das opiniões desse tipo são emitidas por quem não tem segurança nenhuma, patina na vida, só anda em terreno ensaboado. Então, quando ele enxerga alguém pisando firme no chão, ele estranha, porque ele está acostumado a patinar. Quando ele vê alguém falando com firmeza e com autoridade, ele quer reputar isso como se fosse soberba, porque ele é tão inseguro no que tem e em quem é, que qualquer tipo de comportamento que destoe disso é estranho para ele. Por isso que eu preciso dizer a você: não se atente para esse tipo de coisa. A sua postura é de quem sabe que foi escolhido. É marra, não é? Eu sei que fui escolhido. Se eu fosse você, eu já estava dando pelo menos uns 50, glória a Deus, uns 38, aleluia, porque você foi escolhido. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, Satanás. E eu poderia parar por aqui, mandar você se calar, exercer minha autoridade para te repreender. Eu poderia dizer que eu escolho quem eu quero, que já limpei outras vezes. Que Jerusalém não foi sempre assim, e eu fiz dela o que é, então posso fazer dele o que eu quiser também. Mas como eu sempre gosto de trabalhar com folga, vou te dar mais uma razão para você ficar calado. Não é este é quem? Josué. Um tição tirado do fogo? Diga comigo, um incêndio. Muito fraco, diga um incêndio. Chamado cativeiro. Diga duração. 70 anos.
O que é o tição tirado do fogo? O tição é um pedaço de madeira que sofreu. Ela não foi preservada, não estava imune, ela sofreu. Ela não é um pedaço de madeira que está lá no meio do incêndio, que alguém foi e colocou uma propriedade, sabe? Uma propriedade, como chama coisa que não queima? Como é que chama coisa que não queima? Que não é inflamável, né? Uma propriedade assim que não é, para não ser inflamável. Aí ficou lá inteirinho. Não, o tição não é isso não. O tição foi agredido pelo fogo. Afetado pelo fogo. Quando você olha para ele, você não tem dúvida, você diz assim, passou do incêndio. Não, você não precisa entrevistá-lo. Ele não precisa abrir a boca e contar a história do incêndio. Você olha na cara dele e se diz assim, passou do incêndio. Porque as marcas são evidentes. Ele não foi poupado do incêndio. E quando alguém começa a construir uma história como essa, aí começa assim um raciocínio a ser desenvolvido. Peraí, aonde está o Deus da misericórdia? Onde está o Deus do favor? Se Deus foi capaz de mirar num velo de lã, estou citando o texto de Gideão no sinal que pediu. Se Deus foi capaz de mirar num velo de lã e mandar chuva só em cima dele, se Deus foi capaz de fazer molhar a terra toda e deixar seco só o velo de lã, Deus não podia fazer isso também dentro do incêndio com o tição, sim ou não? Mas aí ia ser qualquer outra coisa, menos tição. Porque para ser tição tem que ter passado pelo fogo. O que você não entende é que aquilo que você achou que foi a falta da misericórdia de Deus, foi exatamente o episódio que agora na boca de Deus é um jeito dele te autorizar diante de Satanás. Porque alguém está dizendo assim, pastor, eu nutro no meu coração uma coisa, eu não vou chamar de mágoa porque eu tenho até medo. Mas tem uma coisa que eu nutro no meu coração. Por quem? Por Deus. E é o quê? É não entender por que Deus não me poupou. É porque eu tive um pai, tive um avô, já tive uma história densa, pesada. Aí chega a minha vez, o incêndio pegando. E eu me pergunto, por que Deus não me poupou? Pastor, nunca entendi por que Deus não me poupou. Deus te trouxe hoje para entender. Porque se Deus tivesse poupado Josué do incêndio da Babilônia, se quando Israel foi introduzido dentro da Babilônia, ficou cativo 70 anos, e Josué nasce lá dentro, se Deus pega Josué assim e teletransporta ele, tira ele dentro da Babilônia, e deixa ele residindo nas regiões celestiais até o 70º ano, aí quando fosse 70 anos, Deus colocaria ele lá, de novo, sem chamuscar nada, aí alguém olharia e diria assim, isso aí é um privilegiado. Só que existem privilégios que são bons até de se viver, mas não têm a capacidade de nos autorizar. O que você não entendeu é que o incêndio que quase te matou te autorizou. Estende a mãozinha para alguém que está do teu lado e fala para ele, você veio hoje aqui para ouvir isso. O incêndio que quase te matou, que até hoje você não entende, por que Deus te deixou passar, pelo que você passou, esse mesmo incêndio te autoriza agora. Esse incêndio é teu testemunho, é tua marca, esse incêndio é tua autoridade, esse incêndio é tua mensagem, esse incêndio faz com que você não seja um teórico, faz com que você saiba o poder do fogo, o poder destrutivo, o poder avassalador, mas seja um sobrevivente. Aí Deus olha e diz, Satanás, cala tua boca, porque contra um sobrevivente não há argumento que se sustente. Tição de Halamancho, Rebaie, Eminarabacoma, Naracheia. Enquanto alguém vai levantando a mão o mais alto que puder, assim te diz o Senhor, o incêndio te autorizou, o incêndio te autorizou. Eu queria ouvir mais barulho de glória. Eu quero chamar a banda aqui, o ministério de louvor todo aqui, por favor. Eu quero vocês sendo usados por Deus aqui. Assim te diz o Senhor, eu estava
estava lá. Eu vi o calor do fogo. Vi você achando que ia morrer. Vi você achando que ia acabar tudo. Mas eu disse, tu está construindo um testemunho. Você ainda não sabe, mas está construindo uma história que te autoriza. Shuminai. Recomanaya tericanto comanaya se. Na comanara suri come provassar. Emanaias terecomi andre fori cantorebaxé. Pastor, estou começando a sentir uma coisa, um negócio que eu nem sabia que dava para sentir. Pastor, tem um negócio aqui queimando dentro do meu coração. O que é isso? É Deus te dizendo, quando você entende pelo que sobreviveu, você está pronto para enfrentar, está pronto para viver o fogo de outro jeito. Ai, a igreja já está de pé, o ambiente é de milagre, a restauração de Deus está na casa, o fogo de Deus está para como Norié. Se você abrisse esta boquinha e orasse em línguas estranhas, teu espírito seria edificado e tu começaria a derramar lágrima como há muito tempo tu não derrama. No de promana emanacomi naraxé erebacalamantroco eremacoma naraxé alabacoba daracantore manaracanderema erebopropotori cantoremachá. Repita bem forte após mim: o fogo, muito fraco, o fogo, o incêndio que não me matou, me autorizou, me autorizou, me autorizou, me autorizou, te deu um testemunho, te deu uma história, te deu uma mensagem, te deu uma palavra, te deu um júbilo, te deu glória. Ele te autorizou. Repete comigo, vou pedir o pessoal do louvor para entrar num refrão. Agora repete comigo: não é este unção tirado do fogo. Olha para o teu vizinho e diga: percebeu o que Deus está falando? Tirado. Quem tirou ele fui eu. Deus está dizendo assim: ele demonstrou resistência para não ser desintegrado, mas quem tirou fui eu. Porque nessa história de superação tem a tua parte e tem a parte de Deus. A você coube não ser destruído no incêndio, a você coube não ser desintegrado no incêndio, mas Deus me diz: você até sobreviveu, mas quem te tirou fui eu. Quem te tirou fui eu. Mãos erguidas do terceiro andar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. A tua história te autoriza, teu testemunho te autoriza. Como em Pentecoste. Tem algo para Deus fazer essa noite aqui. E enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito,
Então disse eu, Zacarias: coloquem sobre ele vestes limpas, ponham sobre ele uma mitra limpa. Mitra, peça da indumentária do sumo sacerdote, uma placa de metal que ostentava uma frase: santidade ao Senhor. A mitra de Josué estava suja. Pastor, a santidade de Deus estava suja? Nunca. O que estava sujo era a mitra. A mitra não é a santidade, a mitra é o testemunho da santidade. O que estava sujo era o testemunho pessoal de Josué sobre a santidade de Deus. Ninguém suja a santidade de Deus. O máximo que alguém consegue sujar é seu próprio testemunho sobre a santidade de Deus. Aí vem Josué e diz assim: ponham nele uma mitra limpa. O Senhor está lavando o testemunho dele sobre santidade. Ele vai voltar a falar de santidade. Aí vem o Senhor e diz: agora Josué, me ouve, porque quem fala agora sou eu nesse tribunal. Se tu ficar na minha presença, calamancho, tu vai julgar meu povo. Não importa quem fala que tu não é digno, não importa quem fala que teu passado, tu vai ocupar esse ofício, pronto e acabou, tu vai. E tem mais. Quem, gente? Não é o dono do mercado não, gente. Quem? Não é o promotor de eventos não. O Senhor, eu te darei um lugar. Aonde o Senhor? Entre os que estão aqui. Pergunta para mim, aqui aonde? No ambiente onde o tribunal está montado. Onde o tribunal está montado? Nas regiões celestiais. O que Deus está dizendo para Josué? Se tu ficar na minha presença, eu vou te dar um acesso. Se tu ficar na minha presença, eu vou te dar um ingresso. Esse ingresso vale mais do que qualquer ingresso na mão dos maiores promoters de evento desse país. Isso não é um voucher por quem se possa barganhar ou comprar. Esse ingresso eu dou para quem eu quero e para quem eu lavei. Você vai transitar nos lugares celestiais. Você vai estar nos andares de cima. Alguém pode te fechar uma porta aí embaixo, mas aqui em cima você tem uma porta aberta. Alguém pode te boicotar aí embaixo, mas aqui em cima teu trânsito é livre. Alguém pode achar que está te prejudicando aí embaixo, mas aqui em cima você sobe a hora que quiser. Anda comigo, caminha comigo, salta toda, vai. É popotocoromo xandaraia. Acesso. Acesso. Pastor, me fecharam uma porta. Assim te diz o Senhor, eu te dou acesso. Pastor, articularam contra mim, me tiraram do grupo. Você está de brincadeira. Deus me trouxe para te dizer, eu te dou acesso. Aonde? Entre os que estão aqui. Diga comigo e eu encerro este texto. Encerra do melhor jeito que poderia. Pergunte-me como? Com uma profecia messiânica. E eu enviarei o meu servo. Qual é o nome que Deus dá ao seu servo? Renovo. Pastor, que servo é esse? É Josué? Não. Este é aquele que o evangelista Marcos fez questão de colocar nesta posição. Servo. Quem? Quem é chamado de o renovo? Quem poderia ostentar esta identidade tão poderosa? O renovo. Ele não é quem renova, ele é o renovo. Ele não é aquele que renova, ele é o renovo. A presença dele é renovo, a graça dele é renovo. Um broto novo surgirá em Sião. O nome dele é renovo. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar. O acesso que você não tem, o renovo te dá. O lugar que você não chega, o renovo te faz chegar. Em Jesus Cristo, o lugar santíssimo tornou-se possível de ser acessado. Agora, pois, com ousadia, entremos no Santo dos Santos, pelo novo, pelo vivo caminho, pelo sangue de Jesus. O renovo
de Sião. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Ele, quem? O advogado por excelência, está presente nesta reunião. Ele me trouxe para te dizer: eu te defendo. Ele me trouxe para dizer: eu te limpo. Ele me trouxe para dizer: eu restauro. Ele me trouxe para dizer: eu posso colocar tudo no lugar. Ele me trouxe para dizer: essa bagunça que você fez, eu posso colocar toda a tua casa em ordem de novo. Ele me trouxe para dizer: tu estás quebrado na emenda, mas eu vou te restaurar todinho. O renovo, broto novo de Sião, de Calabarra, chega, está aqui esta noite. Só continua quebrado quem quer. Só continua arruinado quem quer. Só sai por aquela porta para continuar descendo ladeira abaixo quem quiser. Pastor, não quero acreditar que seja possível Deus me levantar. Então você que não quer acreditar, porque eu estou há 1 hora dizendo que Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Não sei quantas nem quais portas se fecharam para você, mas tenha acesso a um lugar que Deus pode conferir a você. Ele só precisa que você venha trazendo, traz o que? Traz teus cacos, teus frangalhos, chacoalha a roupa. Eu sei que ela está chamuscada no fogo, eu sei que você passou por um incêndio essa semana, mas Ele me trouxe para dizer: eu estava lá, coloquei a minha mão e te tirei. Esse testemunho vai ser contado ainda, essa história vai te autorizar. Tu queres ser renovado por Ele? Tu queres ter tua história reconstruída por Ele? Tu queres na noite deste dia fazer uma aliança com Deus da Bíblia? Quer entregar a tua vida para aquele que renova tudo e todos? Pastor, eu quero. Sem mais demora, sai do teu lugar agora, vem aqui no altar agora. Jesus está chamando você para ser renovado, restaurado. Jesus quer salvar você. Pastor, nunca fiz uma aliança com Jesus numa igreja evangélica, quero entregar minha vida para Ele hoje. Vem, sai, vem do teu lugar agora. Pastor, estou afastado de Jesus, estou quebrado, mais quebrado que arroz de terceira. Vem porque Ele te chama, vem porque Ele te chama. Renova tua aliança com o teu Cristo hoje. Sai, aonde você estiver, sai do teu lugar, está na galeria, vem que eu te espero no fundo. Vem. Sabe por que você ainda não descolou o pezinho do chão? Sabe por que você ainda não deu o primeiro passo? Porque você ainda está aí pensando: será que para mim também funciona? Será que comigo também dá? Sabe o que a Bíblia manda dizer para você? Provai e vede que o Senhor é bom. Está na hora de você provar que Deus pode. Para de achar: eu acho que eu não, eu acho que não dá, prova que tu vai ver que Deus é bom. Sai do teu lugar, vem. É com você mesmo que Deus está falando. Você que acha que contigo não dá, você desceu muito baixo, se envolveu muito, se enrolou demais. Deus me trouxe para dizer: dá. É com você que eu quero fazer. Dá. Eu vou te salvar também, te lavar também, te restaurar também. Dá sim. Bom, você do seu lugar, de onde você estiver, você tem poucos segundos para isso. Poucos segundos você tem para isso. Você não pode desperdiçar a oportunidade mais poderosa da sua vida. O dia em que Deus te disse: escolhe o que? Bênção ou maldição, morte ou vida? Escolhe agora quem tu queres servir. Escolhe agora o futuro que você quer ter. Escolhe agora o tipo de gente que você quer ser. Escolhe agora o tipo de família que você quer construir. Escolhe agora. Multidões no vale da decisão. É hoje. Ele é canai. É por isso que teu coração está acelerado desse jeito.
Não tem filme que mexe com você dessa maneira, não tem livro bem escrito que mexe contigo dessa maneira. Quem mexeu contigo desse jeito foi o Espírito Santo. Para de confundir as coisas. O que você está sentindo aqui não é igual ao que você sente na Netflix. Isso é Deus te chamando, é Deus te dizendo: tu és meu, eu vou te salvar, vou te levantar. Só venha, só venha. Eu vou dar mais 10 segundos para você. Mais 10 segundos. Você não tem 10, você só tem 8 agora. O pastor Dilton já está se aproximando. Significa que você só tem 5 agora. Pastor, mas por que isso? Para você entender a urgência da atitude que você precisa tomar. Você já esperou tempo demais, protelou demais, procrastinou demais. Agora é hora de decisão. As últimas pessoas estão se movimentando e eu estou esperando-as chegar aqui. Eu acho que se essa igreja dobrar a súplica no Espírito, aquela última amarra, o último nó vai explodir aí do pé dessa pessoa e ela vai chegar aqui no altar. Eu creio nisso. Você crê também? Em nome de Jesus. Aonde você estiver agora, eu declaro que você está autorizado a crer. Você está desamarrado e desatado. Venha que eu te espero. Me dá um sinal com a mão e venha que eu estou te esperando. Mas alguém está caminhando no altar. Se essa igreja puder dizer glória a Deus e aleluia. Se essa igreja puder dizer que Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda bem forte o nome do